cozinheira não aceita o luto da idosa na mansão esquecida, mas a memória de um ursinho. Dona Aurora, com seus cabelos brancos como a neve recém-caída e as mãos marcadas por décadas de trabalho na cozinha, remexia as xícaras de porcelana fina na cristaleira de sua modesta, porém aconchegante, casa na Vila das Flores. Seus 75 anos a tinham ensinado a valorizar a rotina e a paz que a vida simples no interior lhe proporcionava. O aroma do café fresco, a toalha de renda na mesa da cozinha, os raios de sol da tarde que espreitavam pelas cortinas floridas, tudo ali era um refúgio conquistado com suor. Mas, naquela tarde abafada, o cheiro de flor de laranjeira vindo do jardim vizinho despertou uma antiga e dolorosa ferida que se recusava a cicatrizar. Como um fantasma do passado, a imagem de um pequeno menino de cabelos loiros, fios de ouro sob o sol, e olhos verdes vibrantes como folhas novas, invadiu sua mente. Era Rafael, seu Rafael. O menino que ela havia embalado, alimentado e amado como um neto, mesmo sendo apenas a cozinheira da abastada família Salles. 25 anos haviam se passado desde aquele dia fatídico que rasgou a vida de todos. 25 longos anos desde que o sorriso de Rafael fora apagado em um trágico acidente de carro, levado pela mãe, Senhora Isabela, em uma viagem pela sinuosa estrada da Serra, e nunca mais fora visto. A família Salles, outrora um farol de brilho, desabou em um silêncio sombrio. O patriarca Senhor Ricardo Salles, um homem de negócios temido, transformou-se em uma sombra de si mesmo, recluso em sua própria dor. Dona Aurora, com a perspicácia de quem via a vida por trás das formalidades, foi a única a ousar questionar, a única a sentir que algo na versão oficial estava terrivelmente errado. Suas perguntas foram abafadas pela impaciência do Senhor Ricardo. Rafael está morto, Aurora. Aceite, não me atormente com suas fantasias de velha. Ele havia bradado. Ela aceitou em voz alta, mas seu coração de avó nunca aceitou a morte do seu Rafa de verdade. Os anos se estenderam, lentos e melancólicos. Dona Aurora se aposentou, trocando o luxo e a frieza da mansão Salles pelo calor de sua casinha. O Sr. Ricardo vendeu a imponente mansão e mudou-se para um apartamento luxuoso na capital, levando consigo um vazio que jamais se preencheria. A velha mansão, que um dia fora símbolo de opulência, agora estava ali, abandonada e silenciosa. Enquanto varria a varanda, movimentos lentos e ritmados, Dona Aurora ouviu um murmúrio vindo da rádio do vizinho. Uma melodia triste. De repente, a música foi interrompida por uma voz séria de um repórter, que narrava uma antiga reportagem sobre um caso não resolvido, o desaparecimento de uma criança rica há décadas. Era velha história. Mas desta vez, algo era diferente. A voz do repórter descrevia os detalhes de forma mais vívida, e Dona Aurora, testemunha silenciosa que guardava cada detalhe, notava as imprecisões, as lacunas, as pontas soltas. Não, não pode ser uma coincidência, ela sussurrou, sentindo um calafrio. Pegou seu velho radinho de pilha e aumentou o volume. Suas mãos trêmulas. O repórter mencionou um detalhe que o coração de Dona Aurora reconheceu como um choque elétrico. Uma antiga manchete de jornal, quase esquecida, que falava de um ursinho de pelúcia marrom encontrado perto do rio, desconsiderado pela polícia. Bruno, o nome explodiu na mente de Dona Aurora. Bruno, o ursinho marrom que Rafael não largava por nada, que dormia abraçado a ele todas as noites. Dona Aurora sentiu as pernas bambearem, precisando se apoiar na moldura da porta. Ninguém na família Salles, nem mesmo o Sr. Ricardo, sabia o nome daquele ursinho. Apenas ela e Rafael. Ela mesma havia bordado a letra R no peito de Bruno, um segredo compartilhado. Ninguém, nem mesmo o poderoso Sr. Ricardo, se importava com os brinquedos de Rafael. Apenas a velha cozinheira, que o amava incondicionalmente. Uma chama adormecida acendeu-se em seu peito. Um fogo de esperança. Aquele ursinho, aquele nome,
Era a pista que ela precisava para desvendar o labirinto de sua dor. Ela pegou sua velha bolsa de crochê, ajeitou seu lenço de algodão sobre os cabelos brancos e, com uma energia que parecia ter voltado dos anos, saiu de casa. Seu destino, a biblioteca municipal, onde se guardavam os arquivos de jornais antigos. Dona Aurora passou os dias seguintes imersa em pilhas de papel amarelado, seus óculos na ponta do nariz. As jovens bibliotecárias a olhavam com curiosidade, acostumadas a vê-la apenas com romances. Finalmente, com um suspiro de alívio, ela encontrou uma reportagem detalhada sobre o trágico acidente do Salles, uma foto desbotada do carro destruído, uma pequena nota sobre a inexplicável ausência do corpo de Rafael. E mais importante, a menção, quase apagada, de pegadas de criança e de um adulto na margem do rio, também desconsideradas pela polícia. Como puderam ser tão descuidados? Ela murmurou, a raiva inchar seu peito. Como ninguém ligou os pontos. Mas ela, Dona Aurora, sim, lembrou-se do doutor Amadeu, o médico da família Salles, um homem de inquebrável integridade, que havia atendido o Sr. Ricardo após o acidente. Ele, que também tinha paixão por criar brinquedos de madeira, sempre falava sobre o quanto o caso do Rafael o intrigava, as lacunas inexplicáveis. Dona Aurora sentiu um novo fôlego. O doutor Amadeu podia ter guardado algum segredo. Ela sabia que ele tinha se aposentado e vivia numa pequena chácara nos arredores da cidade. Era hora de uma visita. A chácara do Dr. Amadeu era um refúgio de paz, com um jardim florido e cheiro de madeira fresca. O Dr. Amadeu, um senhor de 80 e poucos anos, com um sorriso gentil e olhos cansados, a recebeu com surpresa. Dona Aurora, querida, que surpresa boa! Entra, por favor. O que a traz por aqui, depois de tantos anos? Dona Aurora sentou-se na cadeira de balanço e foi direta. O doutor Amadeu vim falar sobre o Rafael, sobre o acidente. O sorriso do doutor Amadeu murchou. Ah, aquele caso. Uma tristeza que me acompanha até hoje. Mas e as pegadas? Dona Aurora perguntou, segurando o fôlego. E o ursinho Bruno? E a ausência do corpo? A senhora Isabela sabia de algo, não sabia? O doutor Amadeu suspirou, um peso antigo escapando. Dona Aurora, a senhora sempre foi mais perspicaz. Eu guardei algo. Algo que o senhor Ricardo não quis ver. Ele estava tão quebrado pela dor da perda da esposa que fechou os olhos. Ele se levantou e foi até uma estante cheia de livros antigos, puxando um diário de capa de couro desbotada. Este era o diário da senhora Isabela. Ela confiava em mim. Dias antes do acidente, ela veio ao meu consultório, apavorada. Disse que um antigo sócio do senhor Ricardo, Vítor Amaral, havia ameaçado a família. Disse que o senhor Ricardo pagaria caro por ter recusado uma sociedade desonesta. E que ele olhou para o Rafael de um jeito que a deixou gelada de medo. Dona Aurora sentiu o sangue gelar. O Vítor? O homem que sumiu da cidade logo após o acidente. O próprio, Dr. Amadeu confirmou, grave. Naquele dia, a senhora Isabela escreveu algo aqui. Ele abriu o diário em uma página marcada. Sinto um medo gelado. Vítor me ligou novamente. Disse que faria Ricardo perder o que mais ama. Temo pelo meu Rafael. Ele é tão pequeno e frágil. E por que Ricardo não me escuta? O silêncio foi pesado. Era isso. Ele o sequestrou. O Vítor tirou o Rafael do carro. Dona Aurora concluiu. É a única explicação, Dona Aurora. Doutor Amadeu concordou. Eu tentei falar com Ricardo, mas ele não quis ouvir. Disse que era loucura de uma esposa assustada, que Vítor era apenas um empresário ambicioso. Mas a senhora Isabela não era de imaginar coisas. Ela era uma mulher de fibra. Dona Aurora sabia que a verdade, por mais dolorosa, estava ao alcance. Doutor Amadeu, preciso encontrar o senhor. Ricardo, ele precisa saber que Rafael pode estar vivo, que a esposa dele tentou avisá-lo. No apartamento luxuoso na capital,
o senhor Ricardo Salles era a imagem da solidão. Seus cabelos grisalhos rarefeitos, seus olhos carregavam um vazio profundo. Ele passava os dias olhando a cidade, lembrando-se da esposa e do filho que acreditava ter perdido. A campainha tocou. Ele abriu a porta, e ali estava Dona Aurora, de pé. Ao seu lado, o doutor Amadeu. Dona Aurora, doutor Amadeu, o que significa essa visita? Senhor Ricardo, perguntou, surpreso e irritado. Viemos falar sobre Rafael, Senhor Ricardo. Dona Aurora disse, o diário da Senhora Isabela nas mãos. Ele não está morto. Ele foi sequestrado pelo Vítor Amaral. As palavras caíram como um raio. Senhor Ricardo cambaleou para trás, caindo no sofá. Isso é loucura. Não me deem falsas esperanças. Não são falsas esperanças, Senhor Ricardo. Doutor Amadeu interveio, estendendo o diário. Este é o diário de Isabela. Suas últimas anotações. Ela sabia que Vítor era uma ameaça. O Senhor Ricardo pegou o diário com mãos trêmulas. Conforme seus olhos percorriam as palavras desesperadas da esposa, a cor sumiu de seu rosto. As lágrimas vieram, rios de dor e arrependimento. Ela tentou me avisar, ele sussurrou. Ela me implorou, e eu a ignorei. Eu a chamei de paranoica. Eu fui um monstro egoísta, Dona Aurora. O senhor foi um pai quebrado pela dor e pela negação. Dona Aurora corrigiu, a voz firme. Mas Rafael pode estar vivo. E agora, senhor? Ricardo, temos a chance de encontrá-lo. Juntos. Naquela noite, a velha e acolhedora cozinha de Dona Aurora transformou-se no centro de uma nova investigação. O senhor Ricardo, com a energia que achava ter perdido, Dona Aurora, com sua sabedoria e persistência, e o doutor Amadeu, com sua memória, uniram-se em encontrar Rafael. Espalharam mapas, documentos e fotos sobre a mesa. O antigo sócio, Vítor Amaral, era a única pista, com auxílio do senhor. Ricardo e seus contatos logo descobriram que Vítor havia se mudado para uma fazenda isolada no interior logo após o acidente. A esperança floresceu, mas o medo também. A fazenda de Vítor Amaral era um lugar desolado, com uma casa grande, mas caindo aos pedaços. Dona Aurora, o senhor Ricardo e o doutor Amadeu chegaram ao anoitecer. O silêncio era pesado. Ao se aproximarem da casa, Dona Aurora viu algo que fez seu coração parar. Uma corda velha pendurada em uma árvore, com um pneu gasto, e semi-enterrado na terra, um ursinho de pelúcia marrom, sujo e desbotado. Bruno! Ela sussurrou, olhos marejados. Ele esteve aqui. Meu Rafael esteve aqui. O senhor Ricardo pegou o ursinho com mãos trêmulas, apertando-o contra o peito. Meu filho, meu bebê, ele murmurou. De repente, a porta de um celeiro velho se abriu. Um homem saiu das sombras. Era Vítor Amaral, envelhecido e amargo. Senhor Ricardo, Vítor disse, voz vazia. Demorou para me encontrar. Onde está meu filho? Senhor Ricardo avançou, mas Dona Aurora o segurou. Vítor, o que você fez com Rafael? Ela perguntou, voz trêmula, mas carregada de autoridade. Vítor riu. Um riso sem alegria. Seu filho? Ele não tem filho. Você o declarou morto e o abandonou. Eu o amo como se fosse meu próprio filho, Dona Aurora declarou. E você o roubou. Eu o salvei. Vítor se defendeu. Ele estava sozinho, assustado. Eu dei a ele uma família, um lar. Mentiras, Dona Aurora respondeu indignada. Você o usou para se vingar do senhor Ricardo. Você roubou a identidade de uma criança inocente. Ai! Uma voz jovem e forte soou do celeiro. Todos se viraram. Na porta, banhado pela última luz do sol, estava um jovem alto e esguio, de cabelos loiros e olhos verdes penetrantes. As mãos de Dona Aurora tremiam. Era ele, Rafael, mas tão diferente. Pai, o que está acontecendo? O jovem perguntou, olhando para Vítor. Não sou seu filho, o jovem disse, dirigindo-se ao Sr. Ricardo.
mas havia incerteza. Meu pai é o Vitor. Dona Aurora sentiu o coração se quebrar. Ele não se lembrava. Rafael, ela disse, voz embargada. Olha para mim. Eu sou a Aurora. Eu te cuidava quando você era pequeno. Você me chamava de vó Aura. Você tinha um ursinho chamado Bruno e amava bolo de fubá. O jovem a olhou com confusão, mas algo em seus olhos verdes parecia procurar. Vó Aura, eu sonho com esse nome, ele murmurou. Com uma mulher que me abraça forte nas noites frias. Quem é você? Por que esse nome me assombra? Sou a mulher que nunca te esqueceu, meu querido. A mulher que prometeu te proteger, mesmo que não estivesse lá. Dona Aurora respondeu, lágrimas escorrendo. Ela pegou o ursinho Bruno das mãos do Sr. Ricardo e estendeu para Rafael. Este é o seu ursinho. Eu bordei seu nome nele. Lembra? Um R bem grande. Rafael pegou o ursinho. Seus dedos percorreram a letra R bordada, e uma onda de memórias o atingiu como um maremoto. Flashes do orfanato, da mansão da senhora Isabela, sua mãe, e mais claramente, daquela cozinheira com o cheiro de bolo de fubá e abraços quentinhos. Vó Aura, ele disse, e desta vez o nome era um reconhecimento. Você está aqui. Dona Aurora se aproximou, abraçando o jovem que chorava em seus braços, com a mesma ternura e força que usava para embalá-lo quando era um pequeno menino assustado. Estou aqui, e nunca mais vou te deixar ir. Você voltou para casa. Vitor, ao ver seu plano desmoronar, tentou fugir, mas o Sr. Ricardo, impulsionado por amor e arrependimento, o interceptou com agilidade surpreendente. A polícia, alertada pelo Dr. Amadeu, chegou em instantes, e Vitor foi algemado, levado para a viatura, seus gritos de desespero ecoando na noite. Rafael, embora confuso e magoado, sentiu um laço inquebrável com Dona Aurora, e lentamente começou a aceitar o Sr. Ricardo como seu verdadeiro pai. Dona Aurora, a cozinheira esquecida, a avó de coração, havia desenterrado a verdade. Ela não era rica nem poderosa, mas sua lealdade inabalável, sua memória afiada e seu amor incondicional haviam trazido Rafael de volta. Sua sabedoria silenciosa, a percepção de detalhes ignorados, foi a chave. Dias e semanas se seguiram, preenchidos por conversas honestas, lembranças e a dolorosa reconstrução de uma família. Rafael, agora um jovem adulto, aprendeu sobre sua mãe Isabela, através das histórias de Dona Aurora e dos relatos do Sr. Ricardo. Ele soube da mulher vibrante que o amava incondicionalmente e da coragem incansável de Dona Aurora. O Sr. Ricardo dedicou-se a reconquistar o filho, aprendendo a ser o pai presente e amoroso que nunca havia sido. Dona Aurora, antes uma figura discreta, tornou-se o pilar central da família Salles, sua avó Aura, amada e reverenciada. Seu modesto lar na Vila das Flores se transformou em um refúgio de paz e memórias para Rafael. Juntos, os três, com o Dr. Amadeu, criaram a Fundação Isabela Salles, em nome da mãe que não voltou, e de todas as vós Auras e tias Auras esquecidas. Uma fundação dedicada a ajudar crianças desaparecidas, garantindo que nenhum caso fosse ignorado. Dona Aurora, com seu sorriso sereno, ensinava as crianças em orfanatos e abrigos a cozinhar, a contar histórias e a nunca desistir de seus sonhos. Ela era a prova viva de que a idade traz sabedoria e que o amor mais puro é o que move montanhas. A Vila das Flores nunca mais foi a mesma. As crianças a viam como uma heroína. Os adultos a respeitavam como uma sábia. Ela, a velha cozinheira, a Dona Aurora, que com a força de seu coração e a memória de um ursinho de pelúcia, trouxe um filho de volta para os braços de sua família, mostrando a todos que a verdadeira riqueza reside na memória, na lealdade e naqueles laços que o tempo e a maldade jamais conseguem romper. Naquele lugar onde o passado e o presente se encontravam, o Sr. Ricardo e Rafael finalmente se permitiram chorar juntos, pai e filho. As lágrimas de arrependimento e de esperança se misturando. E se essa história tocou seu coração,
e te fez acreditar que a esperança nunca morre, que a memória dos que amamos pode ser a chave para desvendar os maiores mistérios da vida. Compartilhe-a com quem você ama. Afinal, as maiores verdades e os reencontros mais emocionantes, aqueles que curam as feridas mais profundas, acontecem para quem nunca para de acreditar.